Mas nós partiremos imediatamente para a próxima apresentação com o Dr. Stefan Salles, procurador do município de Barueri. Ele estará abordando o tema tecnologia em favor da eficiência nas procuradorias municipais, o case de Barueri, mas ele terá um acompanhamento do professor Alexandre Vedovelli, que é professor de pós-graduação em engenharia de software, que é o executivo da Softplan. Então, por favor, professor Alexandre, e em seguida nós ouviremos o doutor Stefan. O seu está ali já? Sim, eu vou pegar o PPT aqui. Olá, amigo. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Hércules, doutor Tiago, doutor Eduardo e doutor Stefan, senhoras e senhores procuradores. Na realidade, eu vou fazer um apoio aqui para o doutor Stefan na apresentação dele. Acredito que, de forma muito providencial, mas nada combinada, a apresentação do doutor Stefan é praticamente uma sequência da palestra da apresentação do doutor Hércules, né? Então, alguns temas que foram apresentados e tratados aqui vão ser apresentados de forma prática, como estão sendo, como foram executados dentro da Procuradoria de Barueri, em São Paulo, né? Eu vi alguns slides ali do Dr. Hércules, a questão do emprego de tecnologias como Business Intelligence e outras tecnologias que estão sendo empregadas agora para que possam auxiliar os senhores e as senhoras procuradoras na visualização de forma mais fácil dos débitos, a filtragem das dívidas e outras tecnologias que nós vamos apresentar aqui a fim de buscar justamente o objetivo do município, das procuradorias municipais, de aumento de arrecadação nessa época de contenção, de PEC, de restrição de custos. Outra situação que nós vamos apresentar aqui muito rapidamente vai falar das demais tecnologias que hoje estão sendo empregadas, não só em procuradorias, mas também nos demais, em todo o ecossistema da justiça, aí, tribunais, ministérios públicos e procuradorias. Só puxar a apresentação aqui, já vou apresentar para vocês, só um segundo. Pronto, agora sim. Então, nós estamos prestes a viver um momento que a gente chama de um momento de singularidade na área de tecnologia. E esse momento de singularidade, ele se dá justamente porque a capacidade de computação mundial hoje, ela está sobrepujando diversos outros momentos da história, né? É exponencial a quantidade de armazenamento e de processamento de dados hoje em dia, e isso vai gerar um movimento que nós já estamos vivenciando hoje, onde boa parte das nossas relações envolvem tecnologia, aparelhos mobile, WhatsApp e demais outras tecnologias. Isso a gente chama de momento da singularidade. Mas de que forma isso vai afetar o nosso mundo, o mundo das procuradorias municipais, né? Outro fator que, mais uma vez, né, não de forma combinada, mas muito providencial, vem levando as procuradorias, o judiciário, a justiça, não só no Brasil, mas no mundo todo, pelas palestras e congressos que nós temos participado, são essas questões, né? Aumento da litigiosidade, questão do aumento de ações, a sociedade cada vez mais, ainda principalmente no Brasil, nesse momento de crise, né, de dificuldade econômica que nós estamos passando, e dificuldade até de retomada da economia, e as prefeituras conseguirem os recursos necessários para não ferir a questão dos investimentos, dos custos, e ao mesmo tempo poder investir e crescer nos municípios, que é um desejo da sociedade, né? Então, todas essas questões estão levando a tecnologia a auxiliar as prefeituras no momento que a gente chama de singularidade. E que momento também se encontram essas procuradorias, né? Nós, como apoiadores e parceiros da NPM, em todos os congressos e municípios, nós temos conversado com muitos e muitos. Na realidade, eu e o doutor Mourão, a gente vive competindo para ver quem é que visita mais prefeituras, né? Eu acho que ele está na minha frente ainda. Mas de todas as prefeituras e procuradorias que nós conversamos, 95% delas têm praticamente os mesmos problemas. A execução fiscal, como o doutor Hércules falou há pouco, é um problema repetitivo, problemas de cadastro, problemas de integração com o Tribunal de Justiça, gestão dos processos, tudo isso são problemas totalmente repetitivos, né?
Os outros 5% são aquelas procuradorias ou municípios que realmente estão conseguindo ou conseguiram já dar um andamento nesses problemas históricos, né, em função desse momento aí que nós estamos vivendo, que, como eu falei anteriormente, em que nós temos computação na nuvem, então requer bem menos investimento em termos de infraestrutura, tecnologia, outras tecnologias que já eram presentes, mas não tinham capacidade de serem empregadas no dia a dia, e hoje já estão começando a surgir. Então, a questão é, o que as procuradorias, os municípios estão procurando? Sistemas para resolver problemas nos seus municípios, ou sistemas que vão gerar mais problemas ainda, né? Ou tentativas de resolução de problemas. O próprio Dr. Hércules, há muito tempo atrás, antes de 2015, também já houve, se eu não me engano, lá na PGM de BH, uma iniciativa, digamos assim, né, para resolver essa questão da tecnologia junto à Procuradoria, frustrada, um bom dinheiro investido, né, e, no fim, não chegou a lugar nenhum praticamente, né, doutor? Então, rapidamente, já para passar então, a palavra, introduzir a palestra aí do Dr. Stefan, o que as procuradorias têm que procurar em termos de soluções tecnológicas? O que tem que ter em termos de características? Todas as características que vocês estão vendo aqui. A solução tem que ser na nuvem, não deve requerer investimentos pesados em tecnologia, tem que ter características como robôs para fazer o ajuizamento automático, robôs que vão fazer a captação das intimações e citações e distribuição automática dentro das procuradorias, inteligência artificial para poder captar os despachos, por exemplo, de juízes, fazer a leitura e poder prover sugestões para que os procuradores tenham suas manifestações já de forma mais fácil, bem mais produtiva, né? Então, é isso que tem que ser procurado hoje em dia em termos de tecnologia. Tecnologias que ajudem a fazer a gestão dos documentos, identifiquem, como eu falei anteriormente, trechos de documentos e separem até de forma visual como que isso tem que ser feito, workflow, editor de texto, GED, uma série de tecnologias que a gente, de forma, às vezes, até sem mesmo sentir, a gente está utilizando no celular e nos sistemas que nós estamos... Que assim, como eu falei, 95% hoje das procuradorias que nós visitamos no Brasil estão ainda 2, 3 ou até 10 passos atrás ainda em termos de tecnologia. Temos que chegar num nível básico, primeiro de tecnologia, conseguir fazer a gestão dos processos, sejam físicos ou eletrônicos, todos eles dentro de um mesmo sistema, partir aí sim para uma integração com o tribunal, com a dívida ativa, para depois a gente conseguir então no momento seguinte, e não é muito longe esse momento seguinte, fazer a gestão da informação de uma forma bem mais econômica e bem mais ágil para que a gente possa atingir aquele objetivo inicial. Aumento da arrecadação dos municípios por meio da gestão dos processos, seja na economia, seja no aumento da arrecadação por meio da execução fiscal. Então, vou passar agora a palavra ao doutor Stefan, procurador de Barueri. Obrigado. Obrigado, professor. Passamos, então, com o tema Tecnologia em favor da eficiência nas procuradorias municipais, o case de Barueri, com o doutor Stefan Santoro Salles, procurador municipal de Barueri. Boa tarde. Cumprimento a organização na pessoa da doutora Patrícia, agradeço pelo convite, e cumprimento o público na pessoa do doutor Tiago, procurador de Vila Velha. Eu sei que vocês tiveram uma grande vitória jurídica e política recentemente. A vitória de vocês é a nossa vitória também, é a vitória da classe. Então, a gente fica muito satisfeito, né? É um prazer estar aqui com vocês. Antes de eu começar a palestra, eu preciso avisar que o Dr. Hércules tem um voo, né? Tá bem em cima da hora, então a gente agradece, doutor. Boa viagem. Deixa eu cronometrar aqui para não me perder. O tema que foi proposto, instrumentos tecnológicos em favor da gestão da dívida ativa e da arrecadação tributária. Eu falei alguma coisa parecida em Curitiba, em novembro, mas eu não queria ser repetitivo aqui. Então, eu procurei trabalhar um pouco nesse tema, desenvolver ele sob um outro ângulo. Eu vou resumir um pouco, eu vou fazer uma introdução, mas eu vou fazer uma outra abordagem, parecida com a que o Dr. Hércules fez, mas mais voltada para a área de gestão. Eu dividi o tema. O tema é um tema
que não dá para ficar falando teoricamente sobre o tema, né? É um tema que a gente tem que dar exemplos práticos, contar casos, para ilustrar e para ser mais claro, né? Vamos dizer assim. Eu dividi a palestra em 4 tópicos. Um pequeno resumo, um histórico, o primeiro tópico. O segundo tópico são os desdobramentos dessa fase inicial, que eu chamo de fase 1, de implantação. O terceiro tópico é o desenvolvimento dessas fases, das fases posteriores. E o quarto tópico eu falo um pouco da dívida. Eu falo da classificação da dívida, da qualidade da dívida ativa. Bom, vou começar falando rapidamente, fazendo um histórico do que aconteceu lá em Barueri. Eu sou procurador há 6 anos em Barueri, concursado. No ano passado, depois de muita briga, resumindo, muitas ações judiciais contra a ex-gestão, o prefeito assumiu e propôs uma mudança em diversos setores. Um dos setores era a Procuradoria Fiscal. Embora a nomeação seja política, a minha indicação por ele foi feita em conjunto com o grupo, o que isso foi muito bom, porque eu tinha uma legitimação do grupo para estar lá. E quando foi proposto para a gente ocupar o cargo de chefe da Procuradoria, ela é fiscal, então a execução fiscal, dívida ativa, administrativa, é bem amplo. A maior premissa era, recuperação judicial daqui é ruim, precisa ser boa. Só me falaram isso. Daqui para frente, o que você for fazer é por sua conta, você assume isso aí, mas saiba, é ruim e tem que ser boa. A gente não quer nem o dobro, nem o triplo, a gente quer excelência. E era um anseio dos próprios procuradores, não é à toa que a gente entrou com várias ações contra a própria administração, para poder justamente, isso que o doutor Hércules falou, da responsabilidade, né, da renúncia indireta, de não prover os meios necessários para arrecadar e para cobrar. No nosso caso, não virou ação de improbidade ainda, mas virou crime de responsabilidade do prefeito. Então, é um caso assim que dá para ser estudado até para repetir em outras procuradorias aí. Então, com essa premissa de elevar a arrecadação, eu particularmente percebi o seguinte: eu tinha 3 problemas na Procuradoria Fiscal quando eu cheguei lá. Primeiro, falta de arrecadação e recuperação fiscal. Isso era óbvio. Meu problema objetivo era número. Eu tinha um outro problema subjetivo: gerir problemas relativos a relacionamentos. Relacionamento interpessoal e intrapessoal. A gente tinha muito problema de relacionamento lá dentro da Procuradoria. Ela não era bem vista pelos procuradores que não estavam lá, né? Que eram de outros setores. E lá dentro tinha muito conflito. Então, era um problema subjetivo. Eu tinha um problema para administrar e não era um problema profundo. De colega representar o outro, por exemplo, né? Por deixar prescrever a ação, enfim, era muito grave. E o terceiro ponto, que eu pensei assim, eu tinha um objetivo, tinha um subjetivo, e eu tinha um terceiro ponto, que era, na minha opinião, era o qualitativo, que era trabalhar na qualidade da dívida, na qualidade do trabalho, para tentar, de uma certa forma, melhorar isso, né? Com esses 3 pontos, eu pensei assim, bom, eu preciso arrumar uma solução. Eu pensei o seguinte: eu tenho um problema objetivo e um subjetivo. Objetivo, número. Subjetivo, relacionamento. Eu tentei resolver todos os problemas do departamento a partir do problema subjetivo. Então, eu fui para a conversa. Fui fazer gestão organizacional, conversava em particular com um, com outro, depois fazia reunião de grupo, reunião de pequenos grupos, reunião só com os procuradores, reunião só com os servidores. E, sinceramente, eu vi que tinha boas intenções até, mas não funcionou. Então, isso que o pessoal fala aí de gestão organizacional, pelo menos na Procuradoria Fiscal de Barueri, 0. Né? E eu falo, bom, eu preciso atingir o número, eu preciso atingir a meta, mas como é que eu vou fazer isso se o pessoal não está, eu não tenho o pessoal na mão, o pessoal não está comprando a ideia, não está convergindo para isso. Né? Trocar todo mundo também não é a solução. Às vezes você troca 6 por meia dúzia e olhe lá. Então, eu optei por tentar resolver primeiro o problema objetivo e pensei assim, se eu resolver o problema de números da Procuradoria, talvez eu consiga ter mais abertura para resolver o problema de relacionamento. E, a partir daí, a gente começou a investir pesado em tecnologia. Os servidores estavam desestimulados, os procuradores um brigando com o outro.
qual que era... Eu não tinha... O apoio que eu tinha que vir de fora, não tinha um apoio interno, eu não conseguia restabelecer isso. Eu usei, basicamente, duas opções de investimento em tecnologia, o SAGE, o PGM, e uma outra empresa que eu até vou contar para vocês depois dessa história, ela estava na prefeitura, subutilizada, num canto lá, sem utilidade nenhuma, a gente descobriu por acaso. E foi uma solução, e hoje ela trabalha em conjunto com a Softplan. Bom, vocês vão ver nos gráficos aí, você passa os gráficos de Barueri, vocês vão ver que em 6 meses, 8 meses, a gente conseguiu fazer em 2017 o que não foi feito nos últimos 18 anos, de ajuizamento, quantidade de ajuizamento. Isso em número de processo e em valores. Basicamente, com o que era represado, o que era mal gerido, com o auxílio integral do SAGE. O SAGE foi o principal catalisador disso, né? Levei isso para o prefeito, vocês sabem, o prefeito é 1 folha, 2 folhas no máximo, ele não gosta, não vai querer ler nada, ele olhou isso aqui e falou, opa, você está indo bem. Está indo bem, legal. Quanto disso vai entrar? Eu falei, não sei, vamos estudar, vamos ver, vamos ter o feedback depois. Bom, a partir daí, o prefeito ficou satisfeito, deu um aumento para alguns servidores, me cedeu alguns servidores, eu consegui trocar alguns servidores, vou explicar para vocês como é que eu troquei isso, como é que eu cheguei a essa conclusão que eu tinha que trocar. Não foi por relacionamento, foi por produtividade. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Ótimo. Primeira fase, daqueles 3 pontos que eu coloquei para vocês, né? Primeira fase, elevar a arrecadação e recuperação da dívida fiscal, eu estava indo bem. Eu consegui fazer o ajuizamento em massa, a juíza ficou louca da vida, mas as coisas foram andando. Então, o segundo ponto era gerir problemas relativos a relacionamentos. Como é que eu ia gerir isso? Porque essa segunda fase, gerir relacionamento, era importante para eu continuar caminhando e continuar aumentando a qualidade da dívida ativa, da cobrança, de recebimento. Então, eu precisava desse pessoal comigo, né? Bom, de todo esse investimento em tecnologia, eu chamo de desdobramentos do investimento. O investimento inicial foi basicamente, ele tinha um escopo específico, era catalisar todas as dívidas, colocar na rua e receber. Só que eles tinham outras qualidades que eu não via na época e também não me falaram. A gente foi descobrindo com a prática, né? Eu elenquei aqui para vocês 3 qualidades que eu achei interessante, que eu utilizei no departamento e que foram produtivas. Gestão eficiente com transparência, né? Produtividade e jornada remota, né? Então, e esses 3, eu consegui resolver meu problema subjetivo de relacionamento, com esses 3 dobramentos. Vou explicar para vocês como. Gestão transparente e eficiência, né? Eu dividi em três pontos. Eu vou falar do ponto de vista do chefe, do ponto de vista dos outros servidores que estão lá e do ponto de vista do administrado, do contribuinte, né? Como todo o departamento é informatizado, todos os procedimentos são informatizados, eu consigo visualizar tudo o que acontece. E todos conseguem visualizar também. Nem todos conseguem alterar, mas todos conseguem visualizar tudo o que acontece. Com essa transparência, a gente conseguiu identificar alguns problemas. Por exemplo, tinha um procurador que não conversava com o outro porque entendia que o procurador trabalhava mais, o outro menos. Toda aquela situação que vocês sabem como é que é, distribuição de trabalho, final de processo e tal, né? Então, o que a gente solicitou para a PGM, e foi inovador, foi o primeiro município que fez isso, a gente solicitou a distribuição direcionada, mas levando em consideração alguns pesos. Então, por exemplo, o grande devedor, acima de R$250 mil cada CDA, vai para fulano. Só que essa CDA, como ela dá mais trabalho, ela tem um peso maior do que uma CDA de um valor inferior. Então, a gente criou alguns parâmetros, criou algumas divisões lá dentro, e a gente começou a distribuir o processo de forma, vamos dizer assim, igual. Não só em número, mas em complexidade. E eu posso falar que é uma coisa interessante, assim, o procurador, ele não me xingava, ele xingava a máquina não responde, então eu não me desgastava com ele e ele no final acabava fazendo, né? Então, assim, para mim, do ponto de vista da chefia, esse foi um grande ganho para mim. Eu não tinha que administrar problema de distribuição de serviços. Quem administra isso para mim é o sistema.
Sistema. Lógico, o parâmetro é pré-definido, é definido por mim, conversado com os outros procuradores, nós fazemos isso em conjunto, mas uma vez definido, a gente não mexe, não altera, e as regras do jogo são essas. Até que as regras sejam mudadas, elas vão ser feitas desse jeito, né? Questão de férias, já está tudo pré-definido, não tem como alterar. Antes eu tinha esse problema. Então, do ponto de vista dos procuradores, dos assessores, dos analistas, existia uma desconfiança muito grande de outros procuradores e até de pessoas que trabalhavam no próprio departamento. Ah, essa publicação aqui ninguém fez. Ah, mas a culpa é do assessor, a culpa é do analista, não foi o procurador. Aquele jogo de empurra-empurra, né? E, uma vez, e até teve uma representação por conta disso, enfim, um colega representou o outro, tal. Por conta disso, a gente começou, com essa transparência que a gente tinha e todo mundo visualizava tudo, a gente começou a fazer o seguinte, olha, todo mundo vai ter acesso ao que todo mundo faz, para você encerrar, dar baixa, finalizar qualquer pendência, vai ter que ser por escrito. É burocrático? Não, não é burocrático. É simples. A gente fala, é burocrático? Não, não é burocrático. É simples. Só que qual que é a vantagem? Fica sinalizado o dia, o horário, o procurador, o usuário, a máquina, o IP, tudo. Então, se daqui a 4 anos, mas esse cara aqui não fez nada, prescreveu essa ação de 5 milhões aqui, deu intercorrente, e aí, quem que é o culpado? A gente sabe, né? E como o SAGE é um espelho do nosso sistema, por mais que a gente tenha o SAGE só há menos de 2 anos, ele vai espelhar o que a gente tem lá de informação de todos os outros anos, desde 96, 97, igual vocês estão vendo aí. Então, a gente tem essas informações, né? E do ponto de vista do administrado, do contribuinte, né? Eu não digo transparência, que o contribuinte ele não liga muito para transparência, né? A não ser para saber quanto que a gente ganha, né? Aí ele quer saber, ele aplica a lei de transparência. Mas, fora isso, para ele quer, no dia a dia dele, ele quer eficiência, ele quer o problema dele resolvido, né? E com o SAGE, o que acabou acontecendo? Às vezes acontecia assim, a pessoa pagava o débito, ia correndo na prefeitura e falava assim, olha, eu paguei, eu preciso da extinção do processo, eu fui no fórum, a juíza falou que o município precisa peticionar, porque eu preciso, meu nome está negativado, enfim. Hoje, antigamente, como é que era? Tinha um rito, esse processo não é meu, tem que falar com o procurador tal, o procurador não estava, saiu mais cedo, foi na natação, não sei o quê. Isso atrasava e o contribuinte tinha o quê? Qual que era a sensação dele? A gente resolveu o problema do contribuinte, mas o contribuinte fala assim, não resolveu na hora. Eu preciso disso agora, né? Como é que é feito hoje? A gente tem posto de atendimento avançado, sem procurador, com assessoria. O contribuinte chega e ele fala assim, eu paguei, está aqui, acabei de pagar. A gente confere no sistema, a gente leva em conta o nosso sistema, não o boleto dele, o sistema a baixa é praticamente automática. Esse sistema ele gera um aviso espelhado no SAGE, falando o seguinte, CDA baixada, a gente clica, com um clique gerada uma petição de extinção do processo com todos os dados do devedor, sem a gente colocar nenhum dado, a gente não altera nada, ele já gera para a gente assina. O procurador não está lá, a gente coloca na fila do procurador, avisa pelo WhatsApp, o procurador assina em casa. Então, em 15 minutos, 10 minutos, o contribuinte ele sai com a petição assinada do procurador. Isso só foi possível por conta da informatização plena do departamento, né? E, de uma certa forma, a gente tinha muita reclamação, inclusive na ouvidoria, com relação aos contribuintes, e 60% da reclamação era relacionada a isso aí, a demora do município. Eu paguei, o município não pediu a suspensão, não pediu a extinção. Isso a gente não tem mais, esse problema, né? É muito difícil ter algum procurador que ficou 15 dias sem peticionar, porque a gente recebe um aviso falando que é para a gente fazer isso. Bom, aí eu vou entrar no outro ponto que eu separei para falar com vocês, produtividade. Observando, sentado, observando a atividade de todos os procuradores, eu percebi assim, tinha procurador que peticionava as coisas no mesmo dia, tinha procurador que demorava 15 dias, 10 dias. Eu comecei a observar só o fluxo de petição. E eu falava assim, bom, óbvio que a gente sabe que tem procurador que produz mais que o outro, né? Isso é óbvio. Mas eu identificava que tinha procurador que peticionava muito mais que o outro, mas eu não sabia se esse cara dava resultado ou não, se ele estava só enrolando. Aí eu chamei o pessoal da Softplan lá e falei, olha, eu preciso de uma ferramenta gerencial. Eu preciso gerenciar o departamento, eu preciso saber o que está acontecendo. Não adianta eu ficar presumindo, eu preciso de informações concretas, né? A gente começou a perceber que o procurador que fazia 400 petições por mês, ele tinha um resultado muito parecido com o procurador que fazia 900, 800. Mas o procurador que fazia 800, 900, ele fazia porque ele era ansioso.
Então ele ficava atropelando, fazendo, né? Bom, a gente, com base nessas informações, e o Sage ele passou para mim o seguinte, ele passou, olha, tal procurador demora tanto tempo para ter uma sentença de extinção ou suspensão do processo. Ele tem que atuar 3, 4 vezes nesse processo para ter. Esse procurador só atua uma vez e tem, né? E aí, com base nessas informações, a gente criou um perfil de trabalho no departamento. Foi aí que a gente convidou 2 procuradores a se retirarem. A gente entendia que eles não tinham perfil de trabalho lá. Eles também entenderam assim, eles acabaram saindo. Troquei a assessoria, 1/3 da assessoria, por conta dessa análise. E a gente criou especialização de trabalho. Então, por exemplo, eu criei fazenda autora, fazenda ré, grandes devedores, só procurador que trabalha só com eletrônico, mais nada, só processo eletrônico, que não seja grande devedor. Procurador que trabalha com consultivo e procurador que faz trabalho misto, né? A gente especializou em 6, são 6 procuradores, não são muitos, mas a gente conseguiu especializar, respeitar a complexidade, o peso e a quantidade para cada um. É engraçado que nenhum tem o mesmo número de processos, mas nenhum reclama que o outro trabalha mais ou menos, porque está especializado. E a especialização acompanhou também a assessoria e o apoio. O apoio também é especializado. Eu tenho um apoio para grandes devedores, eu tenho apoio totalmente traçado no perfil de trabalho do servidor. Então, o que a gente identificou? Tinha servidor que era muito rápido. Era muito rápido. E tinha procurador que era meio lento. O que a gente fez? Colocou os 2 juntos, para um acelerar o outro. E vice-versa. Tinha procurador que tinha muita qualidade no trabalho, mas ele era um procurador, era um assessor mais, né? E a gente pegou esse procurador acelerado e colocou ele para trabalhar junto. E isso equilibrou um pouco o trabalho, né? Com base nesse perfil de produção que a gente... Isso foi de comum acordo, todo mundo aceitou, tá? Eu estou falando aqui, o chefe, isso aqui. Não, a gente conversou, mesa redonda, todo mundo entendeu que do jeito que estava muito ruim. A gente precisava tentar uma coisa nova. A gente combinou assim, vamos tentar 1 ano. Se não der certo em 1 ano, a gente volta e faz tudo de novo, né? A gente começou a trabalhar assim, com medição de produtividade, né? Aí a gente percebeu o seguinte, eu vou entrar na terceira fase, jornada remota. Os procuradores falavam assim, poxa, eu estou trabalhando em casa, está rendendo mais do que estou aqui na prefeitura, aqui não está rendendo, aqui tem um pessoal do consultivo que vem aqui jogar conversa fora, o pessoal não tem muito o que fazer, vem aqui, vem tomar café, e está atrapalhando, né, tal, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí, o pessoal do consultivo é mais político, né? Eu fui do consultivo, então, né, mais político, conversa com um, conversa com outro, né? O pessoal da execução fiscal é mais, né? Bom, aí o pessoal comentou comigo assim, pô, estou rendendo mais em casa. Eu falei, vamos começar a trabalhar em casa. Mas não tem regulamentação legal, o Tribunal de Contas vai encher o saco, não sei quem vai encher o saco. Não tem problema, a gente tem produtividade. No mínimo, a gente trabalha com qualidade e quantidade superior a 3, 4 vezes do que era o ano passado. E o ano passado ficava todo mundo 6, 8 horas por dia aqui. Se a gente tem número 4 vezes melhor, trabalhando, fazendo jornada mista, por exemplo, eu duvido que alguém vá pegar no nosso pé. E ainda que pegue, a gente tem como justificar. E aí a gente adotou a jornada remota parcial e integral. Eu tenho um colega procurador, ele só faz processo eletrônico, ele mora a 220 quilômetros de Barueri, né? Trabalha em casa e rende muito. Rende muito. Ele peticiona muito rápido. As petições dele, os processos dele, principalmente de PTU, são 2 petições, o cara já paga. Às vezes, uma petição, o cara paga, né? Então, a gente, de uma certa forma, a gente entendeu que como ele trabalhava muito bem, era justo que o tempo que ele passasse na estrada, que ele passava, às vezes, 4 horas por dia na estrada, era justo que ele trabalhasse em casa e pegasse essas horas e usasse na prefeitura. Ele faz a jornada dele? Com certeza ele faz a jornada dele. A jornada são 30 horas semanais, né? Ou 120 horas mensais, depende da natureza do trabalho, né? Então, ninguém falou nada. A gente está fazendo isso já tem uns 4 meses, ninguém está falando nada. Pelo contrário, a gente passou isso também para a assessoria. Eu tenho um assessor que mora a uns 100 quilômetros também. Ele vai de fretado, ele passa 2 vezes por semana, ele fica em casa trabalhando. É o assessor mais rápido, por coincidência. É o meu assessor mais produtivo. Então, a gente conseguiu fazer isso. E o que justificou isso não foi legislação, não foi pedir para o prefeito,
foi número, foi produção, né? E como é que eu justifiquei isso? Como é que vieram esses números? Vieram através das informações geradas do meu TI e principalmente do SAGE, porque eu tinha uma informação até o ajuizamento. Até o ajuizamento eu tinha essa informação, era minha, meu TI tem isso. Mas do ajuizamento para frente eu não tinha. Quem tem é o SAGE, que é o quê? Número de petições que você fez no processo, quanto tempo esse processo tramitou, se teve sentença de extinção, de suspensão, né? O SAGE me passando isso, eu casei com meus números e eu pude fazer essa medição. Bom, aí eu resolvi o problema objetivo e subjetivo, concordo? Eu resolvi o problema de arrecadação, resolvi o problema de relacionamento, né? Setorizei, criei grupo de grandes devedores, a gente está trabalhando específico em grandes devedores, né? Aí qual que foi o que surgiu? Foi até em dezembro para janeiro, né? O procurador dos grandes devedores, ele falou assim, olha, tem coisa aqui que 50 milhões, mas eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. A gente está perdendo muito tempo em processos que a gente acha que vai receber e não vai receber, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tal. Aí por coincidência, um dia um amigo meu que está na Procuradoria do Trabalho, no MPT, ele falou: tem um grande colega meu que é diretor de grandes devedores da PFN. Conversa com ele, vê o que você acha. Aí ele marcou uma reunião, fui lá na PFN em São Paulo conversar com ele. E ele me deu algumas ideias. Aqui a gente não inventa nada, a gente copia, né? Ele falou assim, olha, a Receita Federal tem um sistema que a gente usa em conjunto com eles, foi desenvolvido por um pessoal do ITA, que é classificação de crédito tributário. Eu falei, mas quais são os seus parâmetros? Aí ele falou, os parâmetros eu não posso falar, é sigiloso, o governo não vai liberar. Mas eu posso te falar como é que funciona. Eu falei, tá bom. Aí ele me falou como é que eles... tinha uma classificação de A a E, A, B, C, D e E. A o melhor, E o pior. Ele me falou mais ou menos como é que funcionava, que ele atuava mais em classe A, B e C, D e E ele já não atuava tanto, esperava os 5 anos, intercorrente, reconhecia a prescrição, tal, né? E ele me deu até alguns casos, alguns exemplos, e eu voltei para a Procuradoria, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, poxa, mas como é que eu vou fazer isso aqui, né? Aí, conversando com o pessoal de finanças, tem uma empresa que presta serviço de higienização de cadastro aqui em finanças, eles estão terminando o contrato, chama Nelway. Eles falaram assim, pô, os caras têm alguma informação de empresa aí, não sei o que é, fazem varredura, alguma coisa assim e tal. Aí eu falei, é decente, é legal essa empresa? Presta serviço para o Estado, tal. Eu falei, então tá bom, então vou conversar com o rapaz. Aí conversei com ele, ele falou, não, doutor, o senhor falar, qual o parâmetro que o senhor quer? O senhor quer empresa ativa, quantos funcionários no mínimo, frota de veículo, a gente faz a compilação de tudo e passa para o senhor. Eu falei, mas vocês têm uma classificação de crédito? Ele falou assim, tem, a gente tem uma classificação, o azul é bom, o verde é mais ou menos, tal. Era mais ou menos o que tinha na Receita Federal, só que ele já tem isso também. Só que eles traçam crédito, a qualidade do crédito, com um perfil subjetivo. Eles levam em consideração as informações do devedor. Então, por exemplo, eles levam em consideração se o cara tem certidão positiva ou negativa. Eles levam em consideração se o cara tem uma oscilação grande ou não na emissão de nota fiscal. E aí, com base nisso, eles geram um perfil desse devedor. Não era bem o que a Receita Federal tinha. A Receita Federal tinha um negócio mais sofisticado. Aí entra o quê? Um insight. Dentro daquela ferramenta que eu falei para vocês que eu pedi para o SAGE desenvolver, com relação ao fluxo de trabalho, tempo, número de petições, a gente chegou à conclusão que pensa assim, às vezes o cara ele tem um perfil A, mas o tributo que ele deve é um tributo ruim, né? Então ele não é um devedor classe A, ele é um devedor classe B. Eu pensei comigo, eu falei, eu preciso fazer essa mescla, eu preciso chegar num denominador mais confiável, dentro da minha realidade, do meu caso concreto. Porque uma coisa é eu pegar o parâmetro que a Receita Federal usa, uma coisa é o parâmetro que Barueri usa, são coisas diferentes, né? Aí, bom, o que é um crédito classe A para vocês? IPTU é um crédito classe A. Classe B, ISS, classe C, taxa, né? Foi o que a gente pensou, mas a gente começou a analisar o seguinte, pegando as informações do SAGE. Então, eu tinha as informações do seguinte, eu ajuizei uma CDA de IPTU. Ela durou 1 ano até o recebimento final, pagamento à vista. Ele consegue gerar para mim, ele fala, olha, de todas as CDAs de IPTU que você ajuizou em 2017, você recuperou 40% à vista, mais 20% parcelado, 30% está em aberto, né? Você recuperou mais o crédito recente e o crédito que era antigo você deixou de recuperar, né?
Com base nisso, a gente criou a nossa classe. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Uma classe mista. A gente criou, levando em consideração os critérios subjetivos do devedor, que eu solicitei da empresa, e os critérios objetivos, que nós criamos alguns parâmetros e solicitamos as informações do insight. E com base nisso, a gente entendeu o seguinte, olha, tem empresa classe A, mas tem o ISS que pode ser classe C. Por quê? Porque faz muito tempo, eles não vão pagar, eles vão discutir, eles vão enrolar para pagar, é um grupo econômico. Né? Bom, a gente conseguiu direcionar os trabalhos dos grandes devedores com base nessas informações. A gente, ao contrário da Receita Federal, a gente não abandonou nenhum devedor, a gente tem nível de esforço seletivo para cada devedor. A gente leva em consideração as características subjetivas e objetivas. A gente classifica também em crédito. A gente fala, olha, hoje, essa semana, a gente vai trabalhar com o grupo A. Essa semana, a gente vai trabalhar com o grupo B. E tem dado resultado. Né? A gente tem dado algum resultado. E a gente observou que, por exemplo, Barueri é um município que ele vive de repasse de ICM e o ISS de serviços financeiros. O IPTU é pouco explorado. Então, você fala em IPTU para o pessoal da prefeitura, não, IPTU é nada, o que importa é o ISS. Né? IPTU, se não me engano, é 40 milhões por ano, o ISS só de serviços financeiros dá 330. Então, para eles, o ISS é a mina, né? E o IPTU não. E eles falaram, não, o ISS é bom de receber. Com as informações do Insight, eu percebi que é e não é. O ISS lá, por exemplo, é assim. No primeiro ano, quando está em dívida corrente, a gente tem um recebimento muito alto, a empresa paga. Quando ele vai para a dívida ativa, essa liquidez do ISS cai muito. Porque a gente inscreve em dívida ativa, aí o cara tem alguns meios para poder anulatória, declaratória, e ele não paga. Assim, vamos dizer que a gente receba 70% em dívida corrente. Em dívida ativa, cai pela metade. Né? E a gente percebeu o seguinte, ajuizado cai mais ainda. Então, é engraçado, mas a gente ajuiza, fica mais difícil de receber. Olha só, que loucura. Né? E qual que é a solução? Né? A gente entendeu assim, a solução era tentar antecipar esse vencimento. Né? Aí, fomos em finanças, a gente quer que vocês mandem o ISS e tal. Ah, não, mas o ISS fica aqui, dívida corrente, a gente põe numa coluna aqui de conferência, não sei o quê. Ele deu uma explicação lá para mim, eu não compreendi muito bem, eu não sei. Ou ele não queria que eu entendesse. Mas aí eu falei para ele assim, olha, mas tem uma súmula do STJ lá, 400 e alguma coisa, que fala, olha, a declarada não pago, né? A gente tem que cobrar. Ah, não, mas está aqui, não sei o quê, e teve uma resistência. Ele até falou assim, ele até soltou uma para mim, ele falou assim, sabe como é que é? Não é súmula vinculante, né? É súmula orientada. Tudo bem. Aí eu falei, bom, como é que eu vou instar ele a mandar isso para mim? Né? Já que ele tem esse controle, a gente já tinha entrado com a ação judicial, a gente não queria mais, eu não queria esse desgaste. Eu achava que a gente podia resolver isso numa boa. Foi aí que entrou a ideia da classe de crédito. Além da gente usar essa classificação na execução fiscal para grandes devedores, eu disse para ele, eu fiz um estudo, fiz artesanal, não fiz nada muito complexo, mas disse para ele o seguinte, olha, cada dia que você segura esse ISS aí com você em dívida corrente, a chance de eu receber ele cai. Aí eu fui fazendo um gráfico para ele. Eu falei assim, você tem 90 dias para retificar o lançamento, não tem? Acho que o nosso decreto lá permite que em 90 dias a empresa faça pela internet a retificação da nota. Eu falei, venceu os 90 dias, o cara não te pagou? Manda para mim. E eu fiz por protocolo. E aí ele começou a mandar para mim. Resultado, juizamos de junho do ano passado até março, 330 milhões. Estavam parados lá. Vou receber isso? Não sei. Acho que grande parte não. Mas eu aumentei a chance de receber. Entendeu? E isso só foi possibilitado, basicamente, por quê? Investimento em tecnologia, transparência, produtividade. E aí tudo isso foi gerando, a gente foi visualizando qualidade da dívida. E a gente conseguiu perceber isso, que o ISS é um tributo, é um imposto que dá muito esforço para a gente tem muito esforço, a gente lida com empresa. Então, a gente tem
a fiscalização em cima, a gente tem procurador que atua em cima, a gente tem grupo de trabalho nos grandes devedores, e nem sempre é recebível, dá muito trabalho, né? Bom, aí eu resolvi o problema do DSS. Mas a gente queria um pouco mais, a gente queria dar uma pentelhada na Secretaria de Finanças, né? A gente queria dar o troco. O que a gente pensou em fazer? Com as informações que a gente tinha, principalmente da nossa dívida e espelhadas pelo SAGE, a gente gerou algumas informações que diziam o seguinte: olha, dos impostos municipais, o IPTU é de longe, de sobra, o mais líquido, é o que você recebe mais rápido, é o que tem menor inadimplência, e ainda que alguns demorem, ainda com a porcentagem pequena deles demore para ser recebida, você recebe, né? Então, é o imposto que a gente tem que explorar, né? E a gente fez um expediente técnico, um expediente jurídico, baseado nessas informações da qualidade do IPTU, casando com outras informações que a gente tinha relacionadas à planta genérica, cadastro multifinalitário, e a gente solicitou por protocolo, né, mas ressalvando que é renúncia indireta, não atualizar a planta, né, e tudo mais, para o prefeito, que fosse feito, né? E é interessante porque assim, essas informações, a gente até sabe disso, né? Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, todo mundo sabe que o IPTU é um imposto municipal muito bom, mas é um assunto delicado para o prefeito tocar, é um assunto delicado para a Câmara Municipal aprovar. É um assunto chato, ele é questionável, o TJ tem uma posição também, em algumas situações, que pode atrapalhar isso, mas quando você tem essas informações, e essas informações são suas, você pega a informação bruta, você afina ela, transforma em gráfico, e em 2, 3 páginas você consegue demonstrar que, olha, você tem um imposto super barato, lançamento de ofício, você praticamente não vai ter esforço humano nenhum para poder receber. Por que você não investe no IPTU, ao invés de você estar investindo em outro imposto? Ou, por exemplo, eles estavam pensando em aumentar multa, pensando em aumentar taxa. Taxa é uma porcaria, taxa a gente não recebe. O cara não paga taxa, ainda mais se é empresa pequena. Então, para que você investir num imposto, numa taxa que não tem liquidez? Vamos investir prioritariamente, pelo menos primeiramente, no que tem liquidez e onde tem espaço para investir. No nosso caso, por exemplo, tinha espaço. A gente tem aí como atualizar a planta genérica em 600%, 700%. Né? Isso, de uma certa maneira, todo mundo ganha com isso. Né? A fiscalização ganha, os procuradores ganham, o prefeito ganha, o município ganha, o erário ganha. Né? E é legal, é interessante essa questão da tecnologia, porque quando você fornece essas informações, não são informações que você espelhou em outro lugar, você não copiou, você copiou os parâmetros, mas as informações são suas, do município. Né? E quando você leva isso para o prefeito, é impagável a cara do prefeito, porque ele olha para aquele cinturão de puxa-saco dele e fala assim, pô, ninguém teve essa ideia? Aí vem os procuradores aqui que não gostam de mim, que eu não gosto dele, que são chatos, que não sei o quê, tiveram essa ideia, estão fazendo essa gestão, estão propondo isso para mim. Aí você vai lá e dá aquela pitada, né? Você fala assim, prefeito, inclusive você pode não só direcionar a parte legislativa, como a parte de atuação fiscal, como você pode, de repente, pensar numa lei orçamentária diferente, como você pode trabalhar o plano diretor, como você pode pegar essas informações que a gente tem e alterar diversas situações. Aí ele olha de novo e fala, meu, né? Então, isso foi legal, porque a gente, para concluir essa parte das informações, a Procuradoria, eu não sei, eu faço ideia em alguns municípios, mas não sei se é a regra. Em Barueri, ela era vista como uma... assim, o prefeito ele tinha uma visão, os prefeitos têm uma visão em geral, né? Os 3 prefeitos que eu trabalhei, eles têm uma visão assim... O procurador vive falando não para mim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Poxa, eu fui eleito com 90% dos votos, o povo quer isso, eu quero isso, eu tenho que fazer isso, o cara fala que não é para fazer. Então ele olha para o procurador, principalmente o consultivo, né? Ele olha, ou o tributário que vai, executa, bloqueia a conta de uma empresa que, enfim. E aí ele olha e vê muito problema, ele não vê muita solução. Né? E geralmente a solução, quando ele busca no secretário de Fazenda, às vezes ele busca em algum departamento específico, né? Mas essa ferramenta gerencial, aliada às informações que a gente tinha lá, e a nossa atuação, e os nossos números que deram crédito para isso, fizeram o prefeito enxergar
a Procuradoria de uma maneira diferente. Não digo para vocês que é excelente, mas ele entendeu que não é só uma atividade meio, que não é só que o processo não termina ali, que não se esgota ali, né? Ele entendeu que dá para extrair boas informações dali e dá para fazer planejamento a médio e longo prazo com o que a gente passar para ele, que é uma informação concreta. Nós somos o termômetro, né? Então, isso foi excelente para a gente trabalhou bem nisso. A gente está trabalhando ainda, na verdade, é muito incipiente, a questão do IPTU mesmo vai ter audiência pública e vai ser feita a longo prazo, mas vai acabar virando. E eu acho que o que impulsionou isso foi justamente eu ter mostrado para ele a recuperação do IPTU. Porque a informação dele, a informação que ele tinha parava na dívida corrente. O secretário de Finanças dava até a dívida corrente para ele. A dívida ativa e a execução fiscal, que estava sob a minha responsabilidade, não era fornecida para ele. O anterior chefe não levava e o secretário jurídico anterior não levava. Quando a gente passou a levar, ele conseguiu ver que tinha uma continuidade ali, que tinha esse recebimento. Então, isso foi um ponto positivo. E a gente passou a ter vamos dizer, essa utilidade estratégica para eles também, né? Eu vou fazer a conclusão aqui, vou depois deixar uma mensagem para vocês. A conclusão, assim, eu não vejo hoje, eu acho muito pouco provável você trabalhar com eficiência sem ferramentas adequadas. Você consegue até trabalhar com falta, você pode até não ter o servidor que você quer, a quantidade, você pode até trabalhar numa dependência física que não é adequada, e às vezes você tem que montar uma disposição, mas eu acho que com a parte de informática, com a informação, você não consegue mais deixar. Não tem como você trabalhar num lugar que a informação fique espalhada. Você tem que ter o controle da informação. Que com base no controle da informação, você vai modelar o seu departamento, como aconteceu com a gente, você vai servir de indicativo, de indicador para planos, né, administrativos, planos políticos, e, de uma certa forma, você vai acrescentar, vamos dizer, criar um plus na imagem da Procuradoria. A Procuradoria ela vai ser enxergada, de repente, com outro significado, né? Eu não vejo pontos negativos hoje, e se os pontos negativos existem, eles são insignificantes. Eu não vejo ponto negativo hoje no uso da tecnologia. Eu acho que pensar só em valor, por exemplo, é comum, né? Tem colega que fala assim, poxa, mas eu vou investir em tecnologia, é tantos R$1.000 por mês, a licença é assim, a licença é assada. A gente não pode pensar só no ganho imediato, a gente tem que pensar no ganho a longo prazo, na conservação da memória da Procuradoria, nas informações que vão ficar conosco, e no que essas informações podem proporcionar para o município se utilizadas da maneira adequada, né? Pensar assim, só para finalizar, nós fizemos, nos últimos 5 anos, nós fizemos um negócio lá no município que chama Cartão Barueri. Então, a gente criou vários postos de atendimento descentralizados no município e um posto grande centralizado, que a pessoa que queria usar qualquer serviço público deveria fazer um cadastro, ela ganhava um cartão. O cadastro dela envolvia foto, digital e algumas informações pessoais, né? Esse cadastro eu tenho acesso, eu uso para achar devedor. A Secretaria de Promoção Social tem acesso, ela faz política pública em cima daquele cadastro. A Secretaria de Saúde ela consegue identificar qual seria o bairro adequado para ela construir um PS, se seria esse PS 24 horas ou das 8 às 5. Então, a informação ela tem que ser trabalhada. Como é que você vai organizar isso? Só com tecnologia. Você não vai pegar a informação de 270 mil munícipes e colocar numa pilha de papel. Não vai fazer isso. Você vai fazer isso com base em informática, em tecnologia, em softwares avançados. E você vai pegar essa informação bruta, compilar ela, converter ela, fazer uma interface amigável que possa ser útil para você rápido. Porque você não pode perder tempo. A gente não tem como perder tempo, né? Tudo isso que eu falei para vocês aconteceu em menos de um ano. Aliás, hoje fez um ano que eu assumi a chefia lá. Um ano, exatamente hoje. Então, isso só foi possível por conta disso. Antes, o departamento existia desde 97. Né? Nunca se fez nada. Né? E, basicamente, eu até vejo assim, não era nem assim má fé
realmente uma visão atrasada, que não olhou muito para isso. E o pior, existiam os contratos estavam em vigência de softwares, só que eram mal aproveitados, eram subutilizados, e ainda colocava a culpa nas empresas, entendeu? Eu coloco, eu ligo, eu reclamo, mas eles me dão uma devolutiva. E, para mim, eu posso até reclamar de algumas coisas, eu reclamo mesmo, sou chato às vezes, mas hoje eles possibilitaram tudo. Tudo que aconteceu foi possibilitado por eles. A gente tem as ideias acontecem, mas você executar elas, você precisa de apoio. Eu não tinha apoio, eu não tinha outros servidores lá que pudessem me apoiar nisso. Então, isso foi pensado com outros colegas de outras procuradorias, conversas em congresso, como vocês estão aqui, estão ouvindo, visitei a Procuradoria da Fazenda, do Estado, e a gente percebeu que dava para fazer, né? E que não é uma... Aí você pode falar assim, mas, pô, Barueri é um município rico, você tem campo... Não está relacionado ao município. E aí, até a mensagem que eu vou passar para vocês é essa. Eu coloquei aqui, procuradores desiludidos. Vocês vão entender por quê. Quando eu passei no concurso, há 6 anos, eu assumi o concurso lá, 3 procuradores, que eram mais antigos na casa, vieram falar comigo. Eles me chamam de mineiro, né? Porque eu sou mineiro. Pô, mineiro, não fica aqui não, meu. Aqui é muito ruim. A procuradoria daqui é muito ruim. Nossa, os honorários é uma porcaria. O prefeito não gosta da gente, não sei o quê. Tal. A gente está aqui porque a gente parou de estudar, mas continua estudando. Eu estava fazendo outros concursos, né? Mas aí eu até continuei estudando para outros concursos, tudo. Mas aí a minha esposa foi transferida, a gente acabou casando, tendo filho, tal. Eu peguei e falei, tá bom do jeito que tá, não vou continuar os estudos. Isso tem 6 anos. Tá. Quando eu fui nomeado chefe, 2 desses procuradores, dos 3, 2 estavam lá no departamento. Falaram a mesma coisa para mim. Pô, isso aqui não tem jeito, não sei o quê, papapá. Por isso que eu chamo de procuradores desiludidos, porque eles já são pessimistas. Honorários é uma porcaria, que não sei o quê, papapá. Olha São Paulo como é que é. E a gente tem colega que saiu de Barueri para ser procurador em São Paulo, para ser procurador em Guarulhos, né? E recentemente, assim, coisa de 4 ou 5 anos. Então, assim, saiu, não é porque era o sonho, porque quando você sai e vai para uma magistratura, porque você tem vocação, tudo bem, você saiu para ir para uma outra carreira. Mas eles saíram para ir para uma procuradoria que eles julgavam ser melhor. Pois bem, esses procuradores, pergunta para eles hoje, se eles querem sair de Barueri para ir para São Paulo. Jornada remota, produtividade, departamento com perfil proativo, focado na arrecadação da dívida, honorários foi quadriplicado em um ano, a média quadriplicada. Isso que a gente não tem IPTU. Se a gente tivesse IPTU, se a gente estivesse trabalhando com 600%, 700% de aumento, isso também aumentaria. Né? E sabe o que o prefeito falou para a gente? O prefeito falou assim, vocês vão ganhar honorários? Tá bom, não tem problema, entrando dinheiro para o município é o que importa. E hoje, a gente, inclusive uma delas é a que faz Fazenda Ré, né? Ela trabalha no contencioso, é uma pessoa muito boa da área processual. Hoje, conversando com ela semana passada, ela falou, não, eu estou muito satisfeita aqui, vou aposentar aqui, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, a gente fica muito focado no outro e fica com uma visão pessimista no local que a gente trabalha. Mas, às vezes, a solução está perto. E a solução, às vezes, não é tão difícil. Foi difícil? Para mim, foi. Eu perdi finais de semana, eu perdi muito tempo, eu trabalhei muito. Tinha dia que eu saía às 10h30 da noite da prefeitura, e aí, para convencer a sua esposa que você está até às 10h30 na prefeitura, é difícil. Vocês sabem como é que é. Mas assim, foi bom, foi muito bom. Né? E, por mais que você pode pensar assim, mas você é um chefe chato, você colocou produção, os procuradores não gostam de você. É engraçado porque, assim, no começo, realmente, eu tive que convidar 2 a se retirarem, né? Falei, olha, vocês não têm um perfil para trabalhar aqui, eu preciso dar resultado, vocês não estão contribuindo comigo, vocês têm perfil de consultivo, vocês têm perfil de contencioso, vocês vão para outro lugar. E os servidores também, eu tirei 3 servidores, uma servidora que eu tirei lá tinha 33 anos de prefeitura, eu coloquei ela em outro lugar, numa boa, numa conversa, falei, olha, você não tem um perfil para trabalhar aqui, eu preciso que você saia. Ela foi para outro lugar e está indo super bem em outro lugar. Aí o pessoal ficou meio assim comigo. Mas esse cara é meio Hitler, né, tal. Sabe quando que isso acabou, gente? Quando veio o primeiro pagamento de honorários depois do mês de setembro. Vocês podem ver, em setembro foi o mês que a gente juizou 10 mil execuções fiscais.
Outubro a gente começou a receber. Dali em diante, porque aí eu estou falando de honorários por conta do relacionamento que eu tenho com os procuradores. Mas, obviamente, se entrou honorários para a gente, entrou dinheiro para a prefeitura. Se entrou dinheiro para a prefeitura, eu cumpri o que o prefeito pediu. Entendeu? Então, assim, a gente no meio jurídico, a gente está muito acostumado com procedimento, com forma. Às vezes a gente é pouco prático nas soluções, né? Quando eu desisti de continuar estudando para concurso, eu fiz um MBA em gestão pública. E no começo eu achei super chato, porque era bem maçante, muito voltado para a área administrativa. Mas hoje eu vejo que é um diferencial. E quando eu fiz, eu nem pensava em ser chefe. Eu fiz por fazer, por achar que era uma coisa diferente do direito um pouco. Mas eu vejo que isso ajuda a gente no dia a dia. E o fato de você agregar a gestão eficiente, seja por tecnologia, seja por mudança de postura, seja por bom relacionamento, seja por diversos fatores, é muito importante na parte jurídica, na parte da procuradoria. A procuradoria tem que ser vista. A gente luta muito para ter lei para desmembrar de secretaria jurídica. A gente quer que o secretário saia, né, que ele vire secretário de governo, que a exclusividade seja nossa. E até isso a gente fez lá em Barueri. A gente tem uma lei meio Frankenstein, mas a gente tem 2 ações judiciais que transitaram em julgado que dão para a gente a exclusividade, o monopólio. Mas, veja, a gente já tinha esses julgados, a gente já tinha uma lei Frankenstein, e as coisas não funcionavam. Então não adianta também a gente achar que a lei vai trazer isso, né? A gente precisa de regulamentação, a gente precisa andar na legalidade, precisa, mas o que eu falei para vocês aqui não tem nada de legal, nada. Né? As decisões foram tomadas com base no bom senso, com base nas informações. Né? E agora a gente está alterando algumas coisas lá, relacionadas aos procuradores, até com base na nossa atuação. Uma delas foi, a gente passou a ter extrajudicial, se não me engano, foi perto de setembro. Foi quando a gente começou a demonstrar o trabalho, o prefeito falou, poxa, essa dívida está lá em finanças, as finanças não estão fazendo nada, está só encostando a dívida lá, a dívida está ficando 3, 4, 5 anos lá, quando eles mandam para o jurídico para executar, a dívida já está podre, a empresa já fechou. Então, vamos deixar os caras gerir essa dívida. Aí veio a dívida ativa para a gente, por força de lei, mas já estava lá, tá? A dívida já era nossa, quer dizer, a gente já tinha tomado conta. E a gente acabou recebendo o extrajudicial, os honorários extrajudiciais, que também ajudou muito. Né? E a gente, com isso, a gente conseguiu, basicamente, diminuir em 90% as prescrições. 90%. Hoje prescreve realmente alguma coisa de intercorrente, alguma coisa muito antiga. A gente cobra tudo, o doutor Hércules sai daí, ele não pode se defender, mas lá a gente cobra tudo de todo mundo, a gente não faz anistia, a gente cobra tudo, todos os valores. A gente ajuiza, a gente tem convênio, o TJ de São Paulo tem convênio com o Serasa, o nome das pessoas são negativados. Aí você fala assim, mas você pega você usa a sua força de trabalho para cobrar R$100. Não, eu não uso a minha força de trabalho. Eu ajuizo 7.000 ações com um clique. Eu saio de casa para jantar com a minha esposa e o negócio está rodando lá. Eu chego, está rodando. Eu durmo, está rodando. Outro dia eu acordo, já ajuizou. Qual que é o meu trabalho? Nenhum. Aí você fala, mas você vai ter que peticionar. Não vou ter que peticionar. O cara deve PTU, pequeno valor. Eu ajuizei. Sabe o que vai acontecer? O nome dele vai ser negativado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai lá e vai pagar. Ele vai e paga, eu recebo a informação que ele pagou. O único trabalho que eu vou ter que ter é fazer uma petição de extinção, que eu posso fazer em bloco. Eu posso peticionar 1000 vezes em bloco com um clique só. Então, qual que é o meu trabalho? Por que eu vou deixar de cobrar isso? Entendeu? Então, eu cobro tudo. Né? É claro que a minha realidade é diferente da realidade de Belo Horizonte, da realidade de Porto Alegre, de outros municípios de Fortaleza, mas é para se pensar, porque essa questão de falar assim, mas uma CDA custa R$600, depende para quem, qual município. No meu município não custa isso, custa muito menos. Então, se eu deixo de cobrar, com base em R$600, deixo de cobrar uma coisa de 600, eu posso estar dando prejuízo para o município. Né? Então, bom, são essas soluções, eu espero aí ter, eu não sei se eu me alonguei muito, falei demais. Essa palestra foi, na verdade, um desdobramento da palestra que eu fiz em Curitiba. Curitiba estava naquela fase ainda, né? Estava naquela fase de citação, de ajuizamento em bloco, aquela coisa grande e tal. Agora não, agora a gente já está nessa outra fase. E é interessante, né? Em um ano, tanta coisa aconteceu. Quando a gente começou a usar o SAG lá, eu tinha em mente fazer a jornada remota.
Só que eu imaginava assim, jornada remota é uma coisa para acontecer daqui a 3, 4 anos, 5 anos, conversar com o prefeito, fazer uma legislação, conversar com algum procurador que esteja disposto. E, no entanto, isso aconteceu em poucos meses. E hoje já é real, já é uma coisa factível, palpável, inclusive que dá informação para a gente poder subsidiar até uma alteração legislativa, né? Bom, é isso, eu agradeço aos colegas aí, espero ter correspondido às expectativas. A doutora Patrícia, obrigado pelo convite. E estou à disposição para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta.